Por favor, não me machuque. Eu não consigo andar. O grito ecoou pelo salão de festas do 20º andar. Carla Oliveira, CEO da Aquatec, viu o chão se aproximar enquanto sua cadeira era empurrada em direção à varanda aberta. 800 milhões de reais, 500 empregos, tudo dependia daquele contrato. Mas naquele momento, só importava uma coisa. Alguém ia detê-lo? No fundo do salão, um homem de uniforme cinza largou o rádio de segurança. Seus olhos mudaram. Ninguém ali sabia quem ele realmente era. Ninguém sabia o que ele era capaz de fazer. E ninguém imaginava que aquela CEO e aquele segurança compartilhavam um segredo de 3 anos atrás. Uma história sobre a noite mais escura da vida dela. E a missão que ele nunca esqueceu. Se você acredita que coragem não precisa de holofotes, que heroísmo mora nos lugares mais inesperados, gostaria de te pedir uma coisa rápida. Se essa história te pegar de jeito, se inscreva no canal. A sua inscrição faz nossas mensagens de superação chegarem mais longe. 3 anos antes. Paraty, litoral do Rio de Janeiro. 2 da manhã. A lancha do Corpo de Bombeiros cortava as águas escuras da Bahia. Rodrigo Santana segurava o rádio com força, a voz do coordenador crepitando no aparelho. Mergulhadora não responde há 40 minutos. Última posição. Saco do Mamanguá. Profundidade estimada em 25 metros. Rodrigo tinha 39 anos na época. Comandante do BOPE. 17 anos de serviço. Ele não era mergulhador de resgate, mas estava de folga em Paraty quando o chamado chegou. E quando alguém estava morrendo, folga não existia. Quanto oxigênio ela tinha? Rodrigo perguntou. Cilindro para 90 minutos. Já se passaram 110. Silêncio pesado. Todos sabiam o que isso significava. A equipe de mergulhadores especializados levaria mais 20 minutos para chegar de helicóptero. 20 minutos que aquela mulher não tinha. Rodrigo olhou para a água preta, depois para o sargento ao seu lado. Você sabe que eu não posso autorizar isso, comandante, o sargento disse baixinho. O senhor não tem certificação para resgate em mergulho noturno. Rodrigo já estava tirando o colete. Então não autorize. Apenas não me impeça. 7 minutos depois, Rodrigo tocava algo macio no fundo lodoso. Uma mão, fria. Ele puxou e o corpo veio junto, preso em uma rede de pesca abandonada. A mulher estava inconsciente, o regulador fora da boca. Rodrigo verificou o pulso com os dedos trêmulos pela água gelada. Fraco, muito fraco, mas estava lá. Ele cortou a rede com a faca de mergulho, colocou o regulador reserva na boca dela e iniciou a subida. Devagar, controlado. Cada segundo importava, mas subir rápido demais mataria os dois por embolia. Quando quebraram a superfície, Rodrigo gritou: "Maca, agora!" Eles a puxaram para a lancha. Rodrigo subiu atrás, arrancou o equipamento e começou a massagem cardíaca. 30 compressões. 2 ventilações. 30 compressões. O rosto dela estava azulado, lábios roxos. Vamos, vamos, Rodrigo murmurou entre as compressões. Não desiste de mim. No 40º ciclo, ela tossiu. Água saiu de sua boca. Ela tossiu de novo, os olhos se abrindo em pânico, sem entender onde estava. Calma, Rodrigo disse, segurando o rosto dela com as mãos. Você está segura. Você está viva. Respira comigo, devagar. Os olhos dela, verdes mesmo na escuridão, o encontraram. Ela tentou falar, mas não conseguiu. Rodrigo pegou uma pulseira de identificação de emergência do kit médico e colocou no pulso dela. Com uma caneta à prova d'água, escreveu rapidamente. Carla Oliveira, resgatada 0247. Você é forte. Ela segurou a mão dele. Apertou fraco, mas apertou. Você vai ficar bem, Rodrigo disse. Eu prometo. Na emergência do hospital, enquanto os médicos corriam com a maca dela, Rodrigo ficou no corredor, encharcado, exausto. O sargento apareceu ao seu lado. Os médicos disseram que mais 3 minutos e ela estaria morta.
O senhor salvou a vida dela, comandante. Rodrigo assentiu devagar, olhando para o corredor vazio, onde ela havia desaparecido. Como ela estava lá embaixo sozinha? Ele perguntou. Bióloga marinha. Estava fazendo coleta noturna de amostras para uma pesquisa sobre recifes de coral. O barco de apoio teve problema no motor, tentou buscar ajuda, e quando voltou, ela já tinha submergido. Rodrigo fechou os olhos. Cientista, sozinha, arriscando a vida pela natureza. Ela vai se recuperar? O sargento hesitou. Os médicos não sabem ainda. Ela ficou muito tempo sem oxigênio adequado. Pode ter sequelas, danos neurológicos. Ou pior. Rodrigo nunca soube o pior. 3 dias depois, ele recebeu a notícia que mudaria tudo. Sua esposa, Juliana, investigadora da Polícia Civil, foi morta durante uma operação que correu errado. Emboscada. 3 tiros. Ela estava investigando lavagem de dinheiro ligada a contratos públicos fraudulentos. Rodrigo desabou. O mundo desabou. Juliana deixou uma filha, Sofia, 8 anos na época. Olhos enormes que não entendiam por que a mãe não voltava para casa. No funeral, Rodrigo segurou a mão da filha enquanto o caixão descia. Sofia não chorou. Ela estava em choque. Apenas apertava o urso de pelúcia que Juliana havia dado no aniversário dela. Papai, Sofia sussurrou. A mamãe vai voltar? Rodrigo se ajoelhou na frente dela, ali mesmo, no cemitério, enquanto a chuva começava a cair. Não, meu amor, ela não vai. Mas ela está te protegendo de um lugar onde a dor não existe mais. Então quem vai me proteger aqui? Rodrigo puxou a filha para o peito e chorou pela primeira vez desde que recebeu a notícia. Eu. Sempre eu. Eu prometo. 2 semanas depois, Rodrigo pediu dispensa do BOPE. Seus superiores tentaram convencê-lo a ficar. Ele era condecorado, respeitado, um líder nato. Comandante, o senhor é um dos melhores que já tivemos. O coronel disse. Não tome decisões permanentes baseadas em emoções temporárias. Rodrigo olhou pela janela do escritório. Sofia estava no pátio lá embaixo, sentada sozinha em um banco, balançando as pernas, sem brincar, sem sorrir. Coronel, Rodrigo disse baixinho, eu passei 17 anos protegendo estranhos. Agora preciso proteger a única pessoa que realmente importa. E ela precisa de um pai, não de um herói. O coronel assentiu, triste. Entendo, mas a porta estará sempre aberta. Rodrigo nunca mais voltou. Ele pegou empregos simples, segurança de supermercado, vigia noturno, porteiro. Trabalhos que pagavam as contas e o deixavam estar presente para Sofia. Levá-la à escola, buscá-la, fazer o dever de casa junto, estar lá quando ela acordasse de pesadelos chorando pelo nome da mãe. Os anos passaram. Sofia cresceu. Os pesadelos diminuíram. Ela voltou a sorrir, a brincar, a ser criança. E Rodrigo se tornou invisível. Apenas mais um trabalhador uniformizado que as pessoas não notavam. Ele gostava assim. Presente. Rio de Janeiro. Edifício Central Plaza. Rodrigo Santana, agora com 42 anos, ajustou o boné de segurança enquanto atravessava o saguão de mármore do 22º andar. 5 da tarde. Turno da noite começando. O prédio ainda fervia com executivos saindo, pastas debaixo do braço, falando ao celular sobre reuniões e metas. Ninguém olhava para ele. Uniforme cinza, crachá de empresa terceirizada. Rodrigo era parte da mobília. Ele preferia assim. Boa noite, seu Rodrigo. A voz veio da recepção. Rodrigo virou. Camila, a assistente executiva do 20º andar, acenou para ele com um sorriso cansado. Ela era uma das poucas pessoas que realmente o via. Boa noite, Camila. Como estão os gêmeos? Terríveis. Ela riu. Brigaram o dia todo sobre qual filme assistir. Eu deixei os 2 de castigo. Rodrigo sorriu. Camila era mãe solo também. Gêmeos de 6 anos. Ele entendia a batalha dela. Sofia fez a mesma coisa ontem, ele disse. Queria assistir novela ao invés de fazer a lição de história.
E você deixou? Claro que não, mas negociei. Termina a lição, assiste meia hora de novela. Camila riu de novo, mas havia cansaço nos olhos dela. Negociação. A arte de pais solteiros. Rodrigo ia responder quando uma porta dupla se abriu no fim do corredor. Uma mulher em cadeira de rodas elétrica passou, seguida por 2 assistentes carregando pastas. Carla Oliveira, CEO da Aquatec Brasil. Rodrigo a observou por reflexo. Ele sempre observava. Velho hábito do BOP. Identificar ameaças. Avaliar pessoas. Ler linguagem corporal. Carla tinha 35 anos. Cabelo escuro preso em coque elegante. Terno azul marinho impecável. Postura ereta mesmo sentada. Rosto sério, concentrado. Ela ditava algo para os assistentes enquanto rolava pelo corredor, a voz firme e clara. Rodrigo a conhecia só de vista. 3 meses trabalhando naquele prédio, ele a via quase todas as noites. Sempre saindo tarde. Sempre trabalhando. E sempre sozinha. Ele notava essas coisas. A forma como ela dispensava os assistentes na porta do elevador. Como ela mesma pressionava o botão do térreo. Como nunca havia ninguém esperando por ela lá embaixo. Rodrigo entendia a solidão. Reconhecia em outros. Ela é incrível, sabe? Camila disse baixinho, também observando Carla desaparecer no elevador. Assumiu a empresa depois do acidente. Todo mundo duvidou. Mas ela transformou a Aquatec em líder de mercado em 2 anos. O que aconteceu com ela? Rodrigo perguntou, embora já soubesse. Ele tinha pesquisado quando começou a trabalhar ali. Parte da função, conhecer as pessoas que ele protegia. Acidente de mergulho, algo sobre pesquisa marinha que deu errado. Ela era bióloga antes de virar CEO. Camila baixou a voz. Dizem que quase morreu. Ficou semanas em coma. Quando acordou, não conseguia mais andar. O estômago de Rodrigo apertou. Quando foi isso? Há uns 3 anos, acho. Triste, né? Mas ela não deixa isso defini-la. Já vi gente importante tratá-la mal por causa da cadeira, e ela sempre responde com classe. Rodrigo ficou parado, processando. 3 anos, bióloga marinha, acidente de mergulho. Não podia ser. Camila, ele disse devagar. Você sabe onde foi o acidente? Acho que foi em Paraty, litoral do Rio. Por quê? O mundo de Rodrigo inclinou. Era ela, a mulher que ele puxou do fundo do mar. A mulher cujo pulso ele sentiu falhar e voltar. A mulher em cujo pulso ele colocou aquela pulseira. Carla Oliveira. Ele tinha salvado a vida dela. E nem sabia. Seu Rodrigo? Camila o chamou preocupada. Você está bem? Ficou pálido. Rodrigo piscou, voltando ao presente. Estou. Só... lembrei de algo. Ele se afastou rapidamente, indo para a sala de segurança. Fechou a porta. Sentou na cadeira. Respirou fundo. Durante 3 anos ele se perguntou o que tinha acontecido com aquela mulher. Se ela tinha se recuperado. Se ela estava bem. Se as sequelas tinham sido graves. E agora ele sabia. Ela não andava mais, mas estava viva. E não apenas viva. Estava liderando uma empresa, fazendo diferença, continuando a luta dela pela natureza de outra forma. Rodrigo tocou o bolso da camisa, onde guardava uma foto antiga. Ele atirou. Era uma imagem desbotada de jornal que ele tinha recortado anos atrás. A matéria sobre o resgate. Ele nunca soube por que havia guardado. Talvez porque, naquela noite, ele tinha conseguido salvar alguém. Enquanto falhava em salvar Juliana, o rádio no cinto dele crepitou. Rodrigo, você está aí? Ele apertou o botão. Estou. O que foi? A doutora Oliveira pediu para verificar a varanda do salão de festas. Disse que a festa de amanhã precisa que tudo esteja seguro. Pode dar uma olhada? Vou agora. Rodrigo guardou a foto, levantou e foi até o 20º andar. O salão de festas ocupava metade do andar, com enormes janelas de vidro do chão ao teto e uma varanda ampla que dava para a Baía de Guanabara. A vista era espetacular. Luzes da cidade. Ponte Rio-Niterói ao longe. Água escura refletindo a lua. Rodrigo testou o corrimão da varanda. Firme.
Verificou as fechaduras das portas de vidro, funcionando. Tudo estava em ordem. Ele ia sair quando ouviu o som de rodas no piso de madeira. Virou-se. Carla estava ali, sozinha, olhando pela janela para a baía. Rodrigo ficou imóvel. Ela não o tinha visto ainda. Estava apenas olhando. O rosto dela, normalmente tão composto, estava cansado, triste. Ele podia ir embora silenciosamente. Ela nunca saberia que ele esteve ali. Mas algo o fez falar. Boa noite, Dr. Oliveira. Ela se virou rapidamente, o rosto voltando à máscara profissional. Boa noite. Você é... Rodrigo, segurança noturna. Ah, sim. Obrigada por verificar o salão. Está tudo seguro para amanhã. Ela assentiu. Apenas Mas não ficou se olhando moveu. para a baía de novo. Rodrigo deveria ir embora, mas não foi. É uma vista bonita, ele disse. É. A voz dela era distante. Eu costumava mergulhar nessas águas. Antes. Rodrigo engoliu em seco. Eu sei. Ela olhou para ele, surpresa. Sabe? Li sobre seu trabalho. Purificação de água. Despoluição da baía. É importante. Carla estudou o rosto dele por um momento. Então sorriu. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Obrigada. A maioria das pessoas só pergunta sobre a cadeira. A cadeira não define seu trabalho. Não, mas define como as pessoas me veem. Ela pausou. Amanhã é a maior noite da Aquatec. 800 milhões em investimento, 500 empregos novos, projeto de despoluição completa da Bahia em 10 anos. Isso é incrível. Deveria ser. Carla olhou para as próprias mãos. Mas o investidor principal, ele não acredita que eu posso liderar isso. Acha que a empresa precisa de alguém mais forte. Rodrigo sentiu raiva crescer no peito. Ele está errado. Carla riu, mas sem humor. Como você sabe? Porque força não é sobre músculos ou pernas. É sobre continuar quando tudo desaba. E você está aqui, construindo, liderando. Isso é força. Ela o olhou por um longo momento. Havia algo nos olhos dela. Reconhecimento, talvez. Como se ela sentisse que ele entendia. Obrigada, ela disse suavemente. Eu precisava ouvir isso. Rodrigo assentiu. Boa sorte amanhã, doutora. Carla, ela disse. Pode me chamar de Carla. E boa sorte amanhã, Carla. Ele saiu do salão, o coração batendo forte. Amanhã seria a grande noite dela. E Rodrigo estaria lá, nas sombras, fazendo o trabalho dele. Proteger. Porque era isso que ele fazia. Sempre fez. E se aquele investidor tentasse qualquer coisa mesmo, ele descobriria que o homem invisível de uniforme cinza tinha um passado que ele não podia imaginar. Naquela noite, Rodrigo voltou para casa e encontrou Sofia na mesa da cozinha, cercada de cartolinas e canetinhas. Oi, pai. Ela sorriu, cola nos dedos. Cheguei faz meia hora. A tia Neuza me trouxe. Neuza era a vizinha que cuidava de Sofia quando Rodrigo trabalhava. Mulher de ouro. O que você está fazendo? Rodrigo perguntou, beijando o topo da cabeça dela. Projeto de escola, sobre heroísmo cotidiano. Sofia mostrou a cartolina. Havia fotos recortadas de revistas, bombeiros, médicos, professores. Tenho que entrevistar alguém que eu acho herói. Rodrigo sorriu. E quem você vai entrevistar? Sofia olhou para ele como se a resposta fosse óbvia. Você, ué. O sorriso dele vacilou. Sofia, eu não sou herói. Sou só segurança. Mas você protege as pessoas. É isso que heróis fazem. Ela pegou um caderno. Posso fazer as perguntas? Rodrigo suspirou, mas sentou. Pode. Primeira pergunta. O que é ser corajoso? Rodrigo pensou. Não é não ter medo. É ter medo e fazer o que é certo mesmo assim. Sofia escreveu rapidamente. Segunda pergunta. Você já salvou alguém? O rosto de Carla surgiu na mente dele. Inconsciente, fria, morrendo no fundo do mar. Sim, ele disse baixinho. Já. Como foi? Assustador, mas necessário.
Por que você fez? Rodrigo olhou para a filha. Seus olhos eram tão parecidos com os de Juliana. Porque algumas pessoas valem qualquer risco. Sofia sorriu e continuou escrevendo. Última pergunta. Se você pudesse dar um conselho para alguém que quer ser corajoso, qual seria? Rodrigo tocou o local onde costumava usar a identificação do BOPE. Proteja o que importa. E quando chegar o momento de agir, não pense. Apenas haja. Sofia terminou de escrever e olhou para o pai com admiração. Você é o melhor herói que eu conheço, pai. Rodrigo puxou a filha para um abraço apertado. E você é a razão de eu tentar ser. Mais tarde, quando Sofia dormia, Rodrigo ficou acordado na sala, pensando em Carla, em Juliana, em todas as pessoas que ele não conseguiu salvar. E nas que conseguiu. Amanhã seria um dia importante. Ele sentia no ar. Aquela tensão familiar antes de uma operação. Rodrigo verificou o celular. Uma mensagem da coordenação de segurança. Evento de alto perfil amanhã. Imprensa presente. Reforço solicitado. Confirme presença. Ele respondeu. Confirmado. Depois abriu a gaveta da mesa e olhou para a caixa no fundo. Dentro, guardadas há anos, estavam suas medalhas do BOPE, comendas, certificados, provas de quem ele tinha sido. Mas não de quem ele era agora. Rodrigo fechou a gaveta e foi dormir. Amanhã, ele seria apenas o segurança invisível. O homem que ninguém notava. A menos que alguém precisasse dele. Então, eles descobririam. Todos descobririam. Amanhã chegou cinza e úmida. Típico Rio de Janeiro em outubro. Rodrigo acordou às 6, como sempre. Sofia ainda dormia, abraçada ao urso de pelúcia que pertencera à mãe. Ele preparou café, fez ovos mexidos e separou o uniforme escolar dela. Rotina. Previsível. Segura. Sofia, acorda, meu amor. 7 horas. A menina resmungou, virando de lado. Só mais 5 minutos. Mesmo a negociação de ontem não funciona hoje. Rodrigo sorriu. Levanta, café está pronto. Enquanto Sofia tomava banho, Rodrigo checou o celular. 3 mensagens da coordenação de segurança. Todas sobre o evento da noite. Chegada de imprensa às 19 horas. Lista VIP com 200 convidados. Investidor principal. Augusto Ventura, acionista majoritário. Atenção especial solicitada. Rodrigo franziu a testa. Atenção especial geralmente significava problema. Ele abriu uma aba no navegador e digitou. Augusto Ventura, empresário. Os resultados encheram a tela. Investidor bilionário. Dono de construtoras. Contratos públicos. E enterrado na 5ª página de resultados, uma nota pequena sobre investigação arquivada por irregularidades em licitações. O estômago de Rodrigo apertou. Ele conhecia esse padrão. Licitações fraudulentas, contratos superfaturados. Era exatamente o tipo de caso que Juliana investigava quando foi morta. Ele balançou a cabeça. Coincidência. Tinha que ser. Pai, você vai me levar hoje ou a tia Neuza? Sofia apareceu na cozinha, uniforme impecável, mochila nas costas. Eu levo. Vem, come rápido. No caminho para a escola, Sofia falou sem parar sobre o projeto de heroísmo, como ia apresentar para a turma, como o pai dela era o melhor exemplo. Pai, posso fazer uma pergunta séria? Ela disse quando pararam no semáforo. Claro. Você sente falta de ser policial? Rodrigo olhou para a filha. Ela estava séria, os olhos estudando o rosto dele. Às vezes, ele admitiu. Sinto falta de ajudar pessoas, de fazer diferença. Mas você ainda faz diferença, como segurança. É diferente, Sofia. Menos impactante. Ela pensou por um momento. A professora disse que heroísmo não é sobre o tamanho do gesto, é sobre estar presente quando alguém precisa. Ela sorriu. Tipo você estar aqui me levando para a escola, ao invés de estar salvando o mundo lá fora. Rodrigo sentiu um nó na garganta. Você é muito esperta, sabia? Puxei a você. Ela piscou. Ele riu. Puxou a sua mãe. Ela sim era a esperta da família. Na escola, Sofia desceu do carro e se virou antes de entrar. Pai, hoje à noite você vai proteger aquela festa, né?
Vou. Então protege bem. Sei lá, tenho um pressentimento. Rodrigo sentiu um arrepio. Que tipo de pressentimento? Sofia deu de ombros. Só. Acho que vai ser uma noite importante. Mãe sempre dizia que eu tinha intuição boa. Tinha mesmo, Rodrigo acenou. Vai, e presta atenção na aula. No caminho de volta, Rodrigo não conseguiu tirar as palavras de Sofia da cabeça. Pressentimento. Intuição. Juliana costumava dizer a mesma coisa antes de operações perigosas. Estou sentindo algo no ar, Rodrigo. Fique esperto. Ele sempre ouvia. Deveria ter ouvido na última vez. Edifício Central Plaza. Meio-dia. O 20º andar estava em caos organizado. Decoradores corriam com arranjos de flores. Técnicos de som testavam microfones. Garçons ensaiavam trajetos com bandejas vazias. Rodrigo observava tudo da sala de segurança. Monitores mostrando cada ângulo do salão de festas. Camila entrou apressada, carregando uma pilha de pastas. Rodrigo, você viu a doutora Carla passar? Ainda não chegou. Que estranho. Ela sempre chega cedo em dias importantes. Camila checou o relógio. O evento começa em 7 horas e ainda temos 1000 detalhes. Está nervosa? Nervosa? Camila riu sem humor. Estou apavorada. Esse contrato é tudo. Se der errado, a Aquatec pode fechar. 500 empregos perdidos, incluindo o meu. Vai dar certo. Tomara. Ela olhou para ele com curiosidade. Você sempre é tão calmo? Rodrigo pensou. Aprendi que pânico não ajuda, então guardo a calma para quando outros perdem a deles. Camila sorriu. Isso é sábio. Eu devia aprender. Você é mãe de gêmeos. Você já sabe. Ela riu de verdade dessa vez. Verdade. Lidar com 2 meninos de 6 anos é treinamento de resistência. O elevador abriu. Carla saiu, seguida por 2 assistentes. Ela estava impecável. Vestido preto elegante, cabelo solto em ondas, maquiagem perfeita. Mas Rodrigo notou as mãos dela apertadas nos braços da cadeira. Tensão. Camila, Carla chamou. Precisamos revisar os discursos. E onde está o contrato final? Aqui, doutora. Camila correu até ela. Tudo pronto. Só falta a assinatura do Sr. Ventura. Carla respirou fundo. Ele confirmou presença? Confirmou. Chega às 19h30. E a imprensa? 3 emissoras de TV, 5 jornais, 2 blogs especializados. Carla assentiu, mas Rodrigo viu a hesitação nos olhos dela. Medo disfarçado de profissionalismo. Ele entendeu. Quando você está no centro das atenções, sendo julgado, cada erro é ampliado. E ela carregava mais peso, provando que podia liderar mesmo em uma cadeira de rodas. As horas passaram rápido. 6 da tarde. Depois, 6h30. Rodrigo trocou de uniforme. Camisa social preta, calça preta, distintivo de segurança. Mais discreto, mais adequado para evento de gala. Ele verificou os pontos de acesso. Câmeras, saídas de emergência, rota de evacuação. Velhos hábitos do BOPE. Sempre ter um plano de fuga. Às 7, os primeiros convidados começaram a chegar. Executivos de terno e gravata. Mulheres de vestidos longos, jornalistas com câmeras. O salão foi se enchendo devagar, conversas e risadas ecoando. Rodrigo ficou perto da varanda. Posição estratégica. Dali via tudo. A mesa principal onde Carla conversava com parceiros. O bar onde garçons serviam champanhe. A entrada onde novos convidados chegavam. Camila passou por ele, radiante no vestido azul. Está indo bem, né? Está. Cruza os dedos para continuar assim. Às 7h30, uma movimentação na entrada. Fotógrafos se ajeitaram, câmeras de TV se posicionaram. Augusto Ventura tinha chegado. Ele era exatamente o tipo que Rodrigo esperava. 60 anos, terno italiano caríssimo, cabelo grisalho perfeitamente cortado, postura arrogante de quem nunca ouviu um não que aceitasse. Mas o que fez os músculos de Rodrigo se retesarem foi o olhar, frio, calculado.
predatório. Ele já tinha visto esse olhar antes, em homens perigosos, homens que machucavam outros sem remorso. Ventura entrou no salão como quem era dono do lugar. Cumprimentou pessoas com apertos de mão performáticos. Riu alto. Chamou atenção. E seus olhos encontraram Carla. Rodrigo viu a mudança na expressão de Ventura. O sorriso ficou afiado. Ele caminhou direto até ela. Carla, querida. Ventura abriu os braços teatralmente. A estrela da noite. Carla estendeu a mão profissionalmente. Senhor Ventura, obrigada por vir. Ele apertou a mão dela, mas o olhar desceu até a cadeira. Sempre tão dedicada, mesmo com limitações. Rodrigo deu um passo à frente, instinto gritando. Carla manteve o sorriso. As únicas limitações que reconheço são de pessoas que não conseguem enxergar além das aparências. Ventura riu, mas era gelado. Espirituosa. Mas espero que quando assinarmos esse contrato, você entenda que precisamos de liderança forte, real. E é exatamente isso que a Aquatech oferece. Ventura se inclinou, a voz baixa, mas audível. Espero que sim, porque 800 milhões é muito dinheiro para apostar em alguém que não pode nem subir um lance de escadas. O salão ficou silencioso ao redor deles. Pessoas ouviram, câmeras captaram. Carla empalideceu, mas sua voz saiu firme. Minha capacidade de liderar não tem nada a ver com minhas pernas. Veremos. Ventura se afastou, indo direto para o bar. Camila correu até Carla. Você está bem? Estou, mas a voz dela tremeu. Só, me dá um minuto. Carla rolou até a varanda, precisando de ar. Rodrigo a seguiu discretamente, mantendo distância. Ela parou perto do corrimão, olhando para a baía. As mãos dela tremiam. Ela as apertou no colo, tentando controlar. Respira. Ele ouviu ela sussurrar para si mesma. Você consegue. Respira. Rodrigo se aproximou. Posso ajudar em algo? Ela se virou surpresa. Reconheceu ele. Rodrigo, o segurança de ontem. Sim, senhora. Você ouviu o que ele disse? Ouvi, e estava errado. Carla riu amargo. Não sei. Às vezes eu me pergunto se ele não tem razão. Se eu não estou apenas forçando algo impossível. Impossível foi o que disseram quando você assumiu a empresa. Mas você está aqui, prestes a fechar o maior contrato da história da Aquatech. Se eu fechar, Ventura ainda pode recuar. Ele não vai. Como você sabe? Rodrigo escolheu as palavras com cuidado. Porque homens como ele gostam de poder. E esse contrato dá poder a ele. Ele só quer que você duvide de si mesma primeiro. Carla o estudou. Você já lidou com homens assim antes? Já, muitos. E o que você fazia? Não deixava eles vencerem. Ela sorriu de leve. Simples assim? Simples assim. Um silêncio confortável. Carla olhou para a baía de novo. Você sabe que eu quase morri nessas águas? Rodrigo engoliu. Sei. 3 anos atrás, estava coletando amostras de coral. De noite, o que já era arriscado. O barco teve problema. Eu fiquei presa em uma rede abandonada, sem oxigênio. Sua voz ficou distante. Eu me lembro de desistir, de pensar. É aqui que termina. Rodrigo ficou imóvel, coração acelerado. Mas então alguém me puxou. Um homem. Eu não vi o rosto direito. Estava escuro e eu estava quase inconsciente. Mas ele me salvou, me trouxe de volta. Ela tocou o pulso, onde uma pulseira fina de couro estava amarrada. Ele deixou isso, com uma mensagem. Você é forte. Rodrigo olhou para a pulseira. Era a mesma. Desgastada pelos anos, mas a mesma que ele havia colocado naquela noite. Eu nunca soube quem foi, Carla continuou. Procurei, perguntei, mas ele desapareceu, como um fantasma. Talvez ele só estava fazendo o trabalho dele, Rodrigo disse baixinho. Talvez, mas eu queria agradecer, dizer que ele me deu mais do que vida naquela noite. Me deu propósito,
porque quando acordei no hospital e descobri que não andaria mais, eu poderia ter desistido. Mas lembrei dessa pulseira, dessa mensagem de um estranho que acreditou em mim quando eu estava literalmente morrendo. Ela olhou para Rodrigo. Então eu decidi ser forte. Provar que ele estava certo. Rodrigo sentiu algo quebrar dentro do peito. Durante 3 anos, ele carregou culpa. Por não salvar Juliana. Por deixar o BOPE. Por se tornar invisível. Mas aqui estava a prova. Ele tinha feito diferença. Salvou uma vida. E essa vida salvou outras. Criou empregos, limpou águas poluídas. Efeito cascata. Uma ação mudando tudo. Tenho certeza, Rodrigo disse, a voz embargada, que esse homem ficaria orgulhoso de ver quem você se tornou. Carla sorriu. Genuíno. Obrigada, Rodrigo, por ouvir e por estar aqui. Sempre. Ela voltou para o salão. Rodrigo ficou mais um momento respirando fundo. Depois seguiu. Trabalho a fazer. 9 da noite. O evento estava no auge. Discursos tinham sido feitos. Brindes erguidos. Agora era a hora da assinatura. Carla estava na mesa principal, o contrato à frente. Ventura ao lado, caneta na mão. Câmeras focadas. Mas algo estava errado. Rodrigo viu na postura de Ventura. O homem estava embriagado. Não, obviamente, mais o suficiente. Olhos vidrados, movimentos lentos. E havia raiva ali, raiva mal escondida. Carla começou a falar. Hoje marca um novo capítulo para a Aquatec e para o Rio de Janeiro. Com esse investimento vamos... Espera. Ventura levantou a mão interrompendo. Antes de assinar, preciso esclarecer algo. O salão ficou tenso. Claro. Carla disse cautelosamente. Ventura se levantou, cambaleando levemente. Pegou o microfone. Eu só quero que todos aqui saibam que esse investimento vem com condições. Condições que garantam que a liderança dessa empresa seja adequada. Murmúrios no salão. Carla empalideceu. Senhor Ventura, discutimos todos os termos. Não há condições adicionais. Mas há. Ele sorriu predatório. Porque 800 milhões é muito dinheiro para confiar a alguém que não pode nem andar até uma reunião. Suspiros de surpresa. Câmeras focaram. Senhor Ventura. Camila tentou intervir. Não! Ventura apontou para Carla. Vocês todos viram. Ela está em uma cadeira de rodas. Como ela vai visitar obras? Inspecionar projetos? Liderar em campo? Eu tenho uma equipe. Carla começou. Uma equipe que você não pode supervisionar adequadamente. Ventura estava gritando agora. Vocês todos estão fingindo que isso não importa, mas importa. O salão explodiu em conversas chocadas. Jornalistas filmavam tudo. Carla estava pálida, mãos tremendo. Eu proponho, Ventura disse, saboreando o momento, que como parte desse investimento, Carla Oliveira seja realocada para uma posição consultiva e um CEO mais capaz assuma. Isso é ultrajante, Camila gritou. Ela construiu essa empresa. E eu estou salvando ela. Ventura se virou para Carla. Querida, você entende, né? É pelo bem de todos. Carla estava chorando agora. Lágrimas silenciosas escorrendo. Humilhação pública. Ao vivo. Rodrigo deu 2 passos à frente. Músculos tensos. Então, Ventura pressionou. Você concorda? Ou prefere que eu retire o investimento e assista a Aquatec falir? Carla abriu a boca. Fechou. Sem palavras. Ventura sorriu vitorioso. Ele se aproximou dela, pegando os braços da cadeira. Deixa eu te ajudar a sair dessa situação. E então ele começou a empurrar. A cadeira rolou. Rápido demais. Em direção à varanda. O que você está fazendo? Camila gritou. Provando um ponto. Ventura riu, embriagado e cruel. Vamos ver se a CEO consegue tomar decisões sob pressão. A cadeira acelerou. A varanda estava aberta. 20 andares de altura. Carla gritou. Por favor, não me machuque. Eu não consigo andar, por favor. O salão congelou. Horror. Choque. Ninguém se moveu. Ninguém exceto Rodrigo. Ele não pensou. Apenas agiu. Como Sofia disse, heroísmo é estar presente quando alguém precisa.
E Carla precisava dele. Agora. Rodrigo se moveu. Não como segurança, como soldado. Seus passos eram silenciosos, rápidos, precisos. Treinamento do BOP assumindo o controle. Avaliar ameaça. Calcular trajetória. Neutralizar. A cadeira estava a 3 metros da borda da varanda. 2 metros. Chega! A voz de Rodrigo cortou o salão como tiro. Todas as cabeças viraram. 200 pessoas. Câmeras, flashes. Ventura parou, confuso, ainda segurando a cadeira. Quem diabos? Rodrigo estava ao lado dele agora, sem pressa, sem pânico, apenas presença absoluta. Solta a cadeira, Rodrigo disse baixo, calmo, mortal. Ventura o encarou. Viu o uniforme cinza. Riu. Você? Você é o quê? Segurança? Volta pro seu canto antes que eu te demita. Solta. A cadeira. Algo no tom fez Ventura hesitar. Havia algo nos olhos daquele homem. Algo que ele não conseguia nomear. Perigo. Autoridade. Certeza absoluta. Mas o álcool venceu o instinto. Ou o quê? Vai me bater na frente de todo mundo? Não preciso bater em você para te parar. Rodrigo deu um passo. Pequeno, deliberado. Ventura sentiu. O peso da presença. Como se o ar tivesse ficado mais denso. Ele soltou a cadeira, recuando instintivamente. Rodrigo imediatamente se posicionou entre Ventura e Carla. Bloqueio físico. Proteção. Está bem? Ele perguntou baixo, sem tirar os olhos de Ventura. Carla estava tremendo, lágrimas no rosto. Eu... Respira. Você está segura agora. Ventura recuperou a bravata. Isso é ridículo. Você não pode me tocar. Eu sou... Você é um homem que acabou de ameaçar fisicamente uma mulher cadeirante em frente a testemunhas. Rodrigo se virou completamente para ele. E mais de 50 câmeras gravaram tudo. O salão estava em silêncio absoluto. Celulares erguidos. Câmeras de TV focadas. Ventura olhou ao redor, percebendo pela primeira vez o tamanho do erro. Mas o orgulho não deixava recuar. Ela não pode liderar. Vocês todos sabem disso. Eu estou apenas... Você está apenas mostrando sua fraqueza. Rodrigo deu outro passo. Porque força de verdade não vem de pisar nos outros. Vem de erguer quem caiu. Quem você pensa que é? Ventura cuspiu. Um filósofo de farda? Você é ninguém. Eu sou alguém que não fica quieto vendo covardia. A palavra covardia ecoou, pesada, definitiva. Ventura ficou vermelho. Você vai se arrepender disso. Eu vou. Vai o quê? A voz veio da entrada do salão. Uma mulher de terno entrou. 40 anos, postura militar, cabelo preso, carregando uma câmera profissional. Rodrigo a reconheceu imediatamente. Beatriz Cunha, jornalista investigativa, especialista em corrupção corporativa e ex-parceira de Juliana em várias investigações. Beatriz? Rodrigo disse baixo. Ela olhou para ele. Parou. Os olhos se arregalaram. Rodrigo Santana! Comandante Santana! O salão explodiu em murmúrios. Vocês se conhecem? Camila perguntou confusa. Beatriz ignorou, caminhando direto até Rodrigo. Eu não acredito. 3 anos procurando você. Você simplesmente... desapareceu. Eu saí. Pela minha filha. Eu sei. Sinto muito pela Juliana. Beatriz tocou o braço dele com respeito genuíno. Depois olhou para a Ventura. Mas que coincidência incrível você estar aqui. Justamente aqui. Justamente hoje. Por quê? Ventura perguntou nervoso agora. Beatriz sorriu. Afiado. Porque eu vim fazer uma matéria sobre esse evento, mas acabei de descobrir algo muito mais interessante. Ela ergueu a câmera. Tudo aqui está gravado. Sua tentativa de agressão, suas ameaças. Eu não agredi ninguém. Você empurrou uma cadeira de rodas em direção a uma varanda de 20 andares. Beatriz se virou para o salão. Alguém aqui discorda? Silêncio. Depois, lentamente, pessoas começaram a balançar a cabeça. Concordando. Ventura percebeu.
O cerco fechando. Isso é uma armação. Não, Carla disse. Sua voz ainda tremia, mas tinha força. Isso é justiça. Ela rolou a cadeira para frente, saindo da proteção de Rodrigo, encarando Ventura diretamente. Durante 3 anos eu reconstruí minha vida. Aprendi a liderar de uma cadeira. Provei meu valor todos os dias. Mas homens como você... Sua voz quebrou, mas ela continuou. Homens como você veem minha cadeira e pensam que ela me define, que ela me enfraquece. Por que enfraquece? Ventura gritou desesperado agora. Não! Carla gritou de volta, mais alto, mais forte. A única fraqueza aqui é a sua. Sua incapacidade de enxergar além do superficial. Sua covardia em atacar alguém que você acha vulnerável. O salão explodiu em aplausos. Não educados, não contidos. Aplausos de pé. Trovão. Ventura olhou ao redor, pânico crescendo. Vocês não entendem. Eu controlo metade do investimento. Controlava. Uma voz nova. Da entrada. Um homem de terno entrou, 60 anos, elegante, sério, acompanhado por 2 advogados. Senhor Drummond, Carla disse surpresa. Eu não sabia que o senhor viria. Paulo Drummond era o outro grande investidor, dono de empresas de tecnologia sustentável, respeitado, discreto. Eu não ia, Drummond disse caminhando até a mesa principal. Mas recebi uma ligação interessante hoje cedo, de uma jornalista. Ele acenou para Beatriz. Ela me contou sobre certas irregularidades nos laudos ambientais que o senhor Ventura apresentou. Ventura empalideceu. Que irregularidades? Dados falsos sobre impacto ambiental, suborno a auditores, empresas fantasmas recebendo pagamentos. Drummond colocou uma pasta na mesa. Tudo aqui. Documentado. Carla abriu a pasta. Leu. Suas mãos começaram a tremer. Você estava usando meu projeto para lavar dinheiro? Isso é mentira? Ventura tentou pegar a pasta, mas Rodrigo bloqueou. Não toca, Rodrigo disse simplesmente. Drummond continuou. Eu já contatei a Polícia Federal. Eles estão a caminho. E quanto ao investimento? Ele olhou para Carla. Eu assumo a parte do Sr. Ventura, sozinho, 800 milhões, integralmente. O salão explodiu de novo. Gritos de surpresa, aplausos mais altos. Carla estava chorando. Sr. Drummond, eu não sei o que dizer. Diga que aceita, e que vamos limpar a Baía de Guanabara do jeito certo, sem atalhos, sem corrupção. Aceito. Carla estendeu a mão. Com gratidão. Eles apertaram as mãos. Câmeras capturaram tudo. Ventura tentou correr. Rodrigo não se moveu, mas 2 seguranças bloquearam a saída. Ele estava preso. Isso não acabou, Ventura berrou. Eu tenho advogados, influência. Tinha, Beatriz disse. Até 30 minutos atrás, quando minha matéria foi ao ar. Sobre você, sobre os esquemas, sobre tudo. Ela mostrou o celular. O site de notícias. Manchete enorme. Empresário bilionário envolvido em escândalo de corrupção ambiental. Ventura leu. Seu rosto passou de vermelho a branco. Ele cambaleou. Depois caiu de joelhos. Não, não. Sirenes lá fora. Polícia chegando. Rodrigo se virou para Carla. Você está bem? Ela assentiu, mas não conseguia parar de chorar. Você me salvou. De novo. Rodrigo franziu a testa. De novo? Carla ergueu o pulso. A pulseira de couro. Há 3 anos. Para ti, você me tirou daquelas águas. O mundo de Rodrigo parou. Como você sabe, eu não tinha certeza. Até você falar comigo ontem. A forma como falou sobre força, sobre continuar. Ela tocou a pulseira. As mesmas palavras que estavam escritas aqui. Você é forte. Rodrigo não tinha palavras. E hoje, Carla continuou. Quando você se moveu, foi exatamente como lembro. Rápido, preciso, sem hesitação. Ela sorriu através das lágrimas. Você é ele, o fantasma que me salvou. Beatriz estava ouvindo. Seus olhos se arregalaram. Espera. Foi você?
A operação de Paraty? O mergulhador não certificado que desobedeceu ordens? Eu não podia deixá-la morrer, Rodrigo disse simplesmente. Você quase morreu também. Os médicos disseram que você teve sorte de não ter embolia, que foi irresponsável, imprudente. Beatriz sorriu. Heróico. Eu só fiz o que era certo. Exatamente o que Juliana diria. Beatriz se virou para as câmeras. Pessoal, gravem isso. Essa história é ouro. Não. Rodrigo levantou a mão. Por favor. Eu não quero exposição. Tenho uma filha, uma vida. Eu só quero... Papai! Rodrigo congelou. Virou-se. Sofia estava na entrada do salão, ainda de pijama, cabelo bagunçado, olhos arregalados. A vizinha Neuza estava atrás dela, envergonhada. Desculpa, Rodrigo. Ela viu seu rosto na TV. Notícia ao vivo. Não consegui segurar ela. Sofia correu através do salão. Pessoas se afastaram, abrindo caminho. Ela pulou nos braços do pai. Você estava na TV? Sofia disse, olhos brilhando. Eles disseram que você foi do BOPE, que você salvou pessoas, que você é herói de verdade. Rodrigo abraçou a filha com força. Sofia, eu pedi para não contarem. Por que não? Sofia se afastou, confusa. Por que você nunca me disse? Porque... Rodrigo procurou palavras. Porque eu não queria que você me visse assim. Queria que você me visse como pai. Só pai. Mas papai... Sofia tocou o rosto dele. Você é as duas coisas. Você sempre foi. Só que eu não sabia quão incrível você era. Rodrigo sentiu lágrimas queimarem. Você é mais incrível, Sofia. Você é o que me faz querer ser melhor. Sofia se virou para Carla. Estudou ela. Depois olhou para o pai. É ela? A mulher que você salvou no mar? Como você? Eu achei a foto na sua gaveta, do jornal antigo, quando estava procurando fita adesiva. Sofia sorriu sem jeito. Desculpa bisbilhotar. Rodrigo riu. Não conseguiu evitar. Você é terrível. Puxei a você. Sofia estendeu a mão para Carla. Oi, sou Sofia, filha do herói. Carla apertou a mão pequena, sorrindo através das lágrimas. Oi, Sofia, sou Carla, a pessoa que seu pai salvou 2 vezes. 2? Sofia olhou para o pai. História longa, Rodrigo disse. Eu tenho tempo. Sofia cruzou os braços expectante. O salão inteiro estava assistindo agora, silencioso, captivado, aquele momento de humanidade pura. Carla rolou mais perto. Sofia, posso te contar? Pode. Há 3 anos eu estava no fundo do mar, morrendo, sem ar, com medo. Carla olhou para Rodrigo e seu pai desceu naquela água escura, me achou e me trouxe de volta. Ele me deu mais do que vida. Me deu esperança. Sofia ouviu séria. Depois olhou para o pai com orgulho imenso. Eu sempre soube que você era especial. Só não sabia o quanto. E hoje, Carla continuou, quando um homem ruim tentou me machucar, seu pai me protegeu de novo, sem pensar, sem hesitar. Porque é isso que heróis fazem, Sofia disse simplesmente. Eles aparecem. Beatriz estava filmando tudo. Lágrimas escorrendo no rosto dela também. A polícia entrou. Levou Ventura em algemas. Ele gritava ameaças, mas ninguém ouvia mais. Drummond se aproximou de Rodrigo. Senhor Santana, certo? Sim, senhor. Eu gostaria de oferecer uma posição. Diretor de segurança da Aquatec. Salário compatível com sua experiência e habilidades. Rodrigo hesitou. Senhor Drummond, eu agradeço, mas... Papai, aceita. Sofia puxou a camisa dele. Você pode ajudar mais gente, e a gente não vai precisar mais acordar de madrugada. Rodrigo olhou para a filha, depois para Carla. Seria uma honra trabalhar com você, Carla disse suavemente. Se você aceitar. Rodrigo pensou em Juliana, no que ela diria. Ela sempre quis que ele fosse feliz, que usasse seus talentos. Posso pensar? Claro. Drummond sorriu. Mas não demore muito. Pessoas como você são raras. O evento foi retomado, mas mudado. Não era mais sobre contratos, era sobre justiça.
Sobre coragem. Sobre o homem invisível que provou que heroísmo não precisa de holofotes. Rodrigo saiu para a varanda com Sofia. Precisava de ar. Pai, Sofia disse baixo. Você está bem? Estou, só processando. Foi assustador quando aquele homem tentou machucar ela. Foi. Rodrigo se ajoelhou para ficar na altura dela. Mas sabe o que foi mais assustador? O quê? A ideia de não fazer nada, de ficar parado enquanto alguém se machucava. Sofia assentiu. Por isso você sempre age, né? Porque não agir dói mais. Exatamente. Ela abraçou o pai. Estou orgulhosa de você. Sempre estive. Mas agora todo mundo sabe o que eu sempre soube. Que meu pai é o melhor. Rodrigo segurou a filha com força, olhando para a baía. As mesmas águas onde salvou Carla. As mesmas águas que Juliana amava. Lá dentro, Camila se aproximou de Carla. Você está bem mesmo? Estou. Melhor do que estive em anos, na verdade. Como assim? Carla olhou para a varanda, onde Rodrigo e Sofia conversavam. Durante 3 anos eu me senti sozinha nessa luta, provando meu valor, carregando o peso sozinha. Ela tocou a pulseira. Mas hoje eu lembrei. Eu nunca estive sozinha. Sempre houve alguém me protegendo, me lembrando da minha força. Camila sorriu. E agora você sabe quem é. Sim. E talvez... Carla hesitou. Talvez eu não precise carregar tudo sozinha mais. Beatriz se aproximou. Carla, posso fazer algumas perguntas? Sobre o projeto? Sobre tudo. Ventura, Rodrigo, sua história. Beatriz se sentou. O público precisa ouvir isso. Precisa ver que força vem de lugares inesperados. Carla assentiu. Mas proteja ele. Rodrigo, ele não quer fama. Só quer viver em paz com a filha. Vou proteger. Prometo. Beatriz pausou. Juliana era minha amiga, minha parceira. E ela sempre dizia que Rodrigo era o homem mais decente que ela conheceu. Agora eu entendo por quê. 00:30. O evento terminou. Convidados foram embora. Equipe limpava. Rodrigo colocou Sofia para dormir no sofá do escritório de Carla, cobrindo ela com o casaco dele. Quando voltou, Carla estava na varanda, sozinha. Ela dormiu? Carla perguntou. Como uma pedra. Teve um dia agitado. Nós todos tivemos. Carla sorriu. Senta? Ou vai me deixar aqui sozinha? Rodrigo sentou no banco ao lado dela. Como você está? De verdade? Com medo, aliviada, grata, confusa. Ela riu. Tudo ao mesmo tempo. É? Ela olhou para ele. Você já passou por algo assim? Várias vezes. Situações de vida ou morte. Depois vem o choque. A adrenalina cai. E você processa. Como você processa? Lembro por que fiz o que fiz, e isso basta. Carla ficou em silêncio. Depois perguntou baixinho. Por que você me salvou? Há 3 anos. Você nem me conhecia. Porque alguém precisava. Mas você arriscou sua vida. Podia ter morrido. Mas não morri. E você está aqui, fazendo diferença. Isso vale qualquer risco. Carla limpou uma lágrima. Você sabe que mudou minha vida, né? Completamente. Você mudou a própria vida. Eu só te dei uma chance. Uma chance que se tornou propósito. Ela tocou a pulseira de novo. Eu nunca vou esquecer isso. Rodrigo olhou para a baía. Juliana costumava dizer que cada vida salva cria ondas, que uma boa ação se multiplica de formas que nunca vemos. Ela estava certa. Sempre estava. Rodrigo sorriu triste. Ela salvava pessoas de outra forma. Investigando corrupção, protegendo os fracos. E você continua o legado dela. Tento. Eles ficaram em silêncio confortável. Apenas 2 sobreviventes, compartilhando um momento de paz depois da tempestade. Rodrigo, Carla disse por fim, sobre a oferta de emprego. Eu vou aceitar. Ela sorriu. Tem certeza? Tenho. Sofia está certa. Posso ajudar mais gente assim. E... Ele hesitou. Seria uma honra trabalhar ao seu lado. A honra é minha.
Eles apertaram as mãos. Sólido. Definitivo. Um começo novo. Lá dentro, Sofia acordou. Viu o pai e Carla conversando. Sorriu. A mamãe ia gostar dela. Sofia sussurrou para si mesma. Ela ia gostar muito. E de alguma forma, Sofia tinha certeza que Juliana estava sorrindo também, de onde quer que estivesse. Porque seu pai finalmente estava encontrando paz. E propósito de novo. 6 meses depois. O sol da manhã entrava pelas janelas do escritório no 22º andar. Rodrigo Santana, agora diretor de segurança da Aquatec, revisava relatórios em seu computador. Terno azul marinho, gravata discreta, cabelo cortado profissionalmente, mas os olhos permaneciam os mesmos, atentos, vigilantes, protetores. A porta se abriu. Carla entrou, seguida por Camila carregando pastas. Bom dia, Rodrigo, Carla disse sorrindo. Pronto para a inspeção? Sempre. Ele fechou o laptop. A equipe já está no porto? Chegou há 20 minutos. E a imprensa também. Rodrigo fez uma careta. Mesmo depois de 6 meses, ele ainda não se acostumara com a atenção da mídia. A história daquela noite viralizara. O herói invisível, assim a imprensa o chamava. Milhões de visualizações, entrevistas recusadas, prêmios oferecidos e declinados. Ele só queria fazer seu trabalho. Relaxa. Carla riu da expressão dele. É só a TV local, e eles querem falar sobre o projeto, não sobre você. Ótimo. Mentiroso. Você sabe que vão perguntar. E eu vou dizer sem comentários, como sempre. Camila riu. Rodrigo, você virou lenda urbana. As pessoas te param na rua. Por isso eu uso boné quando saio. Ele resmungou. Carla balançou a cabeça divertida. Vamos, temos uma baía para inspecionar. O porto da Aquatec ficava em Niterói, com vista privilegiada para a Baía de Guanabara. Ali, enormes sistemas de filtragem trabalhavam 24 horas por dia, limpando milhões de litros de água poluída. Em 6 meses, o projeto já mostrava resultados. A água estava mais limpa, peixes voltando, vida marinha se recuperando. Era o sonho de Carla se tornando realidade. Rodrigo a observou enquanto ela explicava o processo para os jornalistas. Ela estava radiante, confiante, em seu elemento. A cadeira de rodas não era mais o que as pessoas notavam primeiro. Era o brilho nos olhos dela, a paixão na voz. Papai! Rodrigo virou. Sofia corria pelo pier, mochila nas costas. Era sábado, e ela tinha insistido em vir. Oi, pequena. Como foi a aula de natação? Incrível! A professora disse que estou nadando igual a peixe. Sofia abraçou o pai. A tia Carla já chegou? Está ali. Rodrigo apontou. Mas ela está trabalhando. Não atrapalha. Eu nunca atrapalho. Sofia correu na direção de Carla. Rodrigo sorriu. Nos últimos 6 meses, Sofia e Carla tinham desenvolvido um vínculo especial. Carla se tornara mentora, amiga, quase uma figura materna. E Sofia florescia sob a atenção. Ela não substituía Juliana. Ninguém podia. Mas preenchia um vazio que Rodrigo não sabia como preencher sozinho. Rodrigo. A voz de Beatriz veio de trás. Ele se virou. A jornalista estava ali, câmera no ombro, mas sozinha, sem equipe. Beatriz, não sabia que você viria. Cobertura especial. 6 meses do projeto. Ela pausou. E queria ver você. Faz tempo. 2 meses, desde a última vez que você tentou me entrevistar. E você recusou, de novo. Ela sorriu. Um dia você aceita. Não aceito. Teimoso como sempre. Beatriz olhou para onde Carla conversava com Sofia. Elas se dão bem. Muito. E vocês dois? Beatriz o encarou. Vocês se dão bem também? Rodrigo hesitou. Somos colegas, amigos. Rodrigo, eu conheço você há 10 anos. Sei ler nas entrelinhas. Ela se aproximou. Juliana era minha amiga, e sei que ela ia querer que você fosse feliz. Eu sou feliz. Mas poderia ser mais. Beatriz tocou o braço dele. Pensa nisso.
Ela se afastou, indo filmar as operações de limpeza. Rodrigo ficou parado, processando as palavras. Ele e Carla eram amigos, trabalhavam bem juntos, confiavam um no outro. Mas havia momentos, olhares que duravam um segundo a mais, conversas que se estendiam até tarde, risadas que vinham fácil demais. Ele não sabia o que fazer com isso. À tarde, após as inspeções, a equipe se reuniu para almoço em um restaurante próximo. Mesa grande, 15 pessoas. Conversas animadas sobre o progresso do projeto. Sofia sentou entre Rodrigo e Carla, feliz demais. Tia Carla, Sofia disse pegando um pedaço de pão. Posso te fazer uma pergunta? Claro, querida. Como é não andar? Tipo, você sente falta? Rodrigo quase engasgou. Sofia, isso é... Não. Carla levantou a mão sorrindo. Está tudo bem. É uma pergunta honesta. Ela olhou para Sofia. Sim, eu sinto falta. Principalmente de coisas pequenas. Dançar, subir escadas correndo. Sentir areia nos pés na praia. Sofia ouviu séria. Mas você ainda faz coisas incríveis. Faço, de formas diferentes. Carla tocou a cadeira. Isso aqui não me define, Sofia. É só parte de quem eu sou. Tipo, seus óculos. Você usa, mas não é só a menina de óculos. Sofia assentiu, pensando. Você é a mulher que salva a Bahia. Exatamente. E que salvou meu pai também. Carla piscou, surpresa. Como assim? Sofia olhou para o pai. Ele estava triste antes. Trabalhava muito, mas não sorria muito. Desde que começou a trabalhar com você... Ela sorriu. Ele sorri de novo. Rodrigo sentiu o rosto esquentar. Sofia. É verdade. Sofia insistiu. Você fica feliz quando fala com ela e ri das piadas dela. E fica todo bobo quando ela... Sofia, come seu hambúrguer. A mesa inteira estava rindo agora. Camila praticamente chorava de tanto rir. Carla estava corando também, mas sorria. Bobo, é? Ela exagera, Rodrigo murmurou. Não exagero. Sofia cruzou os braços. Mamãe sempre dizia que eu tinha bom olho para essas coisas. O nome de Juliana trouxe silêncio respeitoso à mesa. Sofia continuou, mais baixa agora. E mamãe ia gostar de você, tia Carla. Ela sempre dizia que papai precisava de alguém forte ao lado dele. Alguém que não desistisse. Carla limpou uma lágrima. Obrigada, Sofia. Isso significa muito. Sofia acenou, voltando ao hambúrguer como se não tivesse acabado de desmantelar todas as defesas emocionais do pai. Camila se inclinou e sussurrou para Rodrigo. Sua filha é uma sábia. Ela é uma pestinha, Rodrigo respondeu, mas estava sorrindo. Noite. Rodrigo e Sofia voltaram para casa. Apartamento simples em Copacabana. 2 quartos. Vista parcial do mar. Sofia tomou banho e foi direto para a cama, exausta do dia. Rodrigo a cobriu, beijou sua testa. Pai, ela murmurou sonolenta. Você gosta dela, né? De quem? Da tia Carla. Tipo, gosta. Rodrigo suspirou, sentando na beirada da cama. Sofia, não precisa ter medo, papai. A mamãe não ia ficar brava. Eu sei, mas é complicado. Por quê? Porque... Rodrigo procurou palavras que uma criança de 11 anos entenderia. Porque eu amei sua mãe muito, e sempre vou amar, e não quero que pareça que estou tentando substituí-la. Sofia se sentou, séria. Papai, ninguém substitui ninguém. A mamãe sempre vai ser a mamãe. Mas isso não significa que você tem que ficar sozinho para sempre. Quando você ficou tão inteligente? Sempre fui. Ela sorriu. E a mamãe disse uma vez, antes de morrer, que ela queria que você fosse feliz. Lembra? Rodrigo lembrou. Juliana, na cama do hospital. Fraca, mas firme. Promete que vai viver, Rodrigo. De verdade. Não apenas sobreviver. Lembro. Então vive. Sofia deitou de novo. Porque você merece. E a tia Carla merece. E eu mereço ter os dois sendo felizes. Rodrigo ficou sem palavras. Sua filha, com apenas 11 anos, tinha mais sabedoria que ele.
Boa noite, pequena sábia. Boa noite, papai bobo. Rodrigo saiu do quarto e foi para a sala. Sentou no sofá. Pegou o celular. Havia uma mensagem de Carla. Obrigada pelo dia de hoje. Sofia é incrível. E você também. Durma bem. Ele digitou uma resposta. Apagou. Digitou de novo. Apagou. Finalmente escreveu. Quer jantar? Sem trabalho. Só nós dois. Sem equipe. Só conversar. Enviou antes de poder se arrepender. 3 pontinhos apareceram. Desapareceram. Apareceram de novo. A resposta veio. Adoraria. Quando? Rodrigo sorriu. Amanhã? Perfeito. Me busca às 19 horas? Estarei lá. Rodrigo colocou o celular de lado, coração acelerado como adolescente. Ele olhou para a foto na estante. Juliana, sorrindo, abraçada com ele e Sofia bebê. Eu sei. Ele sussurrou para a foto. Eu sei que você aprovaria. Obrigado por me dar permissão. E pela primeira vez em 3 anos, Rodrigo se sentiu leve. Domingo, 7 da noite. Rodrigo estava nervoso. Ele tinha enfrentado tiroteio sem piscar. Mas um jantar com Carla o deixava ansioso. Você está bonito, pai. Sofia aprovou, ajeitando a gravata dele. Cheiroso também. Não exagerei no perfume? Não, está perfeito. Ela o empurrou para a porta. Vai, e não volta antes das 11. Sofia, isso não é. Vai! Ela fechou a porta na cara dele. Rodrigo riu, balançando a cabeça. Ele pegou o carro e foi até o apartamento de Carla, no Leblon. Quando ela abriu a porta, Rodrigo esqueceu de respirar. Carla estava linda. Vestido azul marinho simples, cabelo solto, maquiagem leve, sorriso tímido. Oi, ela disse. Oi. Rodrigo se recuperou. Você está linda. Obrigada, você também está ótimo. Eles foram para um restaurante italiano pequeno, discreto, longe de olhares curiosos. Mesa no canto, velas, intimidade. Conversaram por horas, sobre tudo, trabalho, família, sonhos, medos. Sabe o que é engraçado? Carla disse, enrolando o espaguete no garfo. 6 meses atrás, eu achava que tinha tudo sob controle. Empresa, projeto, vida. E agora? Agora eu sei que não tinha nada. Ela sorriu. Eu estava sozinha, fingindo força. Mas aquela noite, quando Ventura me empurrou, eu percebi que não podia fazer tudo sozinha. Ninguém pode. Você conseguia. Não. Rodrigo balançou a cabeça. Eu fingia também. Depois que Juliana morreu, eu me fechei. Focava só em Sofia. Mas era sobrevivência, não vida. E agora? Agora estou tentando viver de verdade. Ele olhou para ela. E você faz parte disso. Carla corou. Rodrigo, eu não sei o que é isso entre nós. Ele continuou. Se é amizade, se é mais. Mas sei que gosto de estar com você, de ver você sorrir, de trabalhar ao seu lado. Eu também. Carla pegou a mão dele sobre a mesa. E estou com medo. De quê? De estragar isso. Nossa amizade, nosso trabalho. Ela hesitou. De não ser suficiente. Carla. Rodrigo apertou a mão dela. Você salvou vidas, liderou empresa, sobreviveu ao impossível. Como você não seria suficiente? Eu não posso dançar. Não posso caminhar na praia. Não posso. Você pode fazer milhares de outras coisas. Rodrigo se inclinou. E eu não quero dançar ou caminhar. Eu quero estar com você, do jeito que você é. Lágrimas escorreram no rosto dela. Mesmo? Mesmo. Eles ficaram ali, mãos entrelaçadas, o restaurante sumindo ao redor. Então vamos tentar, Carla sussurrou. Devagar, sem pressa. Devagar, Rodrigo concordou. No nosso tempo, 3 meses depois, 9 meses desde aquela noite, a Baía de Guanabara estava visivelmente mais limpa. Notícias internacionais cobriam o projeto. Prêmios ambientais chegavam. A Aquatec se tornara referência mundial. E Rodrigo e Carla eram felizes. Não era perfeito. Havia desafios, olhares curiosos, comentários maldosos sobre o herói e a CEO deficiente.
mas eles enfrentavam juntos. Sofia aprovava completamente. Ela chamava Carla de quase mãe, mas não realmente, porque a mamãe sempre vai ser a mamãe, mas tipo muito próximo. Rodrigo achava que Juliana riria disso. Em um sábado, os três foram à praia, Copacabana. Sofia brincava na areia enquanto Rodrigo e Carla conversavam. Sabe o que eu percebi? Carla disse, olhando o mar. O quê? A água onde quase morri me trouxe até você. De uma forma estranha, aquele acidente me deu tudo. Propósito, força e, eventualmente, você. E você me deu algo também. O quê? Razão para voltar a ser quem eu era. Não o soldado, não o viúvo. Apenas eu, o homem que protege porque é o certo, que ama porque tem espaço no coração, que vive porque vale a pena. Carla encostou a cabeça no ombro dele. Somos um par e tanto, né? Somos. Sofia correu até eles, coberta de areia. Posso perguntar uma coisa? Claro, os dois disseram juntos. Vocês vão casar? Rodrigo engasgou. Carla riu. Sofia, Rodrigo disse. Isso é uma pergunta válida, Carla completou sorrindo. E a resposta é, talvez, um dia, quando for a hora certa. Sofia pulou de alegria. Eu vou ser dama de honra. Você vai ser o quê? Dama de honra, com vestido bonito e tudo. Ela já estava planejando. E o bolo tem que ser de chocolate. E, Sofia, ninguém falou em casamento ainda. Mas você acabou de dizer talvez. Sofia apontou para Carla. Talvez é tipo sim, mas demorando mais. Rodrigo olhou para Carla, que estava rindo. Você criou um monstro. Eu amo esse monstro, Carla disse, puxando Sofia para um abraço. Eu também amo vocês, Sofia gritou. Rodrigo abraçou as duas. Sua família, estranha, remendada, imperfeita, mas perfeita para ele. 1 ano depois daquela noite. O salão de festas do Central Plaza estava cheio de novo. Mas dessa vez, era celebração pura. Aniversário de 1 ano do projeto Bahia Limpa. Resultados superaram expectativas. Água 60% mais limpa. Vida marinha retornando. Comunidades pesqueiras recuperadas. Carla estava no palco, dando entrevista para a TV Internacional. Como você resumiria este ano? O repórter perguntou. Carla pensou. Depois sorriu. Transformação. Não apenas da Bahia, mas de pessoas. Eu aprendi que força não vem de fazer tudo sozinha. Vem de aceitar ajuda, de confiar, de deixar outros entrarem. E pessoalmente, como você mudou? Carla olhou para Rodrigo na plateia. Ele estava com Sofia, ambos sorrindo. Pessoalmente aprendi que segundas chances existem, que quase morrer pode te ensinar a viver de verdade, e que heróis não usam capas. Ela tocou a pulseira no pulso. Eles usam uniformes cinzas e aparecem quando ninguém mais aparece. A plateia aplaudiu. Após a entrevista, Rodrigo a encontrou. Fala bonita, ele disse. Verdadeira. Ela segurou a mão dele. Obrigada. Por tudo. Obrigado a você, por me lembrar quem eu sou. Vocês dois são muito grudentos. Sofia fez cara de nojo, mas estava sorrindo. Beatriz apareceu, câmera desligada pela primeira vez. Posso falar com vocês? Sem câmeras? Rodrigo brincou. Sem câmeras, promessa. Ela ficou séria. Eu terminei a investigação sobre a morte da Juliana. Rodrigo congelou. E? Tinha razão. Não foi acidente. Foi emboscada planejada. Ela estava próxima de expor um esquema grande. Contratos públicos, lavagem de dinheiro. Beatriz pausou. Ventura estava envolvido. Perifericamente, mas envolvido. O mundo de Rodrigo girou. Ele estava relacionado? Sim, e ele está preso agora. Por anos. Vai pagar. Não por isso especificamente, mas vai pagar. Rodrigo sentiu lágrimas queimarem. Justiça. Não completa, mas justiça. Obrigado, ele sussurrou, por não desistir. Juliana era minha amiga. Nunca desistiria. Beatriz tocou o ombro dele.
E ela estaria orgulhosa de você, do homem que você se tornou. Carla apertou a mão de Rodrigo. Suporte silencioso. Sofia abraçou o pai. A mamãe está vendo, pai, e está feliz. Rodrigo abraçou a filha. Olhou para Carla, para Beatriz, para todas as pessoas ali. Sua vida tinha sido destruída 3 anos atrás, mas das ruínas, algo novo cresceu. Mais forte, mais verdadeiro. 2 anos depois, Sofia, agora com 13 anos, apresentava projeto na escola. Tema: heroísmo moderno. Ela mostrou fotos do pai no BOPE, de Carla liderando limpeza da Bahia. Dos dois juntos trabalhando. Heroísmo não é sobre superpoderes, Sofia disse para a turma. É sobre escolhas, pequenas e grandes. É sobre aparecer quando é difícil, sobre proteger quem precisa, sobre continuar quando seria mais fácil desistir. Ela apontou para uma foto. Rodrigo e Carla na varanda, olhando a Bahia, tirada por Sofia escondida. Meu pai salvou muitas vidas, na guerra, como policial, como segurança, mas a vida mais importante que ele salvou foi a de Carla. Porque ela salvou outras vidas depois, e continua salvando. Sofia sorriu. Isso é efeito cascata. Um ato de coragem cria outro, e outro, até que o mundo inteiro muda. Um pouquinho de cada vez. A professora aplaudiu, olhos úmidos. Nota máxima, Sofia. Isso foi inspirador. Depois da aula, Sofia foi para casa. Rodrigo estava cozinhando. Carla estava ajudando, ou tentando entre risos. Como foi a apresentação? Rodrigo perguntou. Nota máxima. Sofia mostrou o trabalho. Carla leu, sorrindo. Você é brilhante, Sofia. Puxei aos pais. Ela piscou. Aos pais? Rodrigo repetiu. É, você e a tia Carla. Vocês dois são tipo meus pais agora. Não oficialmente, mas tipo no coração. Carla sentiu lágrimas. Sofia. É verdade, Sofia insistiu. A mamãe vai ser sempre a mamãe. Mas você está aqui, todos os dias, me ensinando, me apoiando. Isso faz você ser importante para mim. Carla puxou Sofia para abraço. Você também é importante para mim. Muito. Rodrigo observou as duas. Sua filha. E a mulher que ele amava. Família não era apenas sangue. Era escolha. Era presença. Era amor diário, construído em pequenos momentos. 5 anos depois daquela noite, a Baía de Guanabara estava limpa. Não perfeita, mas limpa. Peixes abundantes. Comunidades prósperas. Projeto modelo mundial. Rodrigo, agora com 47 anos, estava no porto, supervisionando nova expansão do projeto. Seu telefone tocou. Carla. Oi, amor. Oi. Você viu as notícias? Que notícias? A ONU nomeou você e eu como embaixadores ambientais. Querem que façamos palestras mundiais sobre o projeto. Rodrigo suspirou. Mais viagens? Mais mudanças. Ela pausou. Mais juntos. Sempre juntos. Sempre. Rodrigo desligou e olhou para a Bahia. 5 anos atrás, ele era invisível. Apenas mais um trabalhador em uniforme cinza. Agora era embaixador, diretor, referência. Mas no fundo, ainda era a mesma pessoa. O homem que protegia, que aparecia, que fazia o certo. Porque algumas coisas nunca mudam. E não deveriam. 10 anos depois. Sofia tinha 21 anos, formada em biologia marinha, trabalhando na Aquatec, continuando o legado. Rodrigo e Carla estavam casados há 7 anos. Casa em Santa Teresa. Vista para a Bahia. Vida simples, mas plena. Em um domingo, os 3 foram ao memorial, o lugar onde Juliana estava enterrada. Oi, mãe, Sofia disse suavemente colocando flores. Vim te contar. Terminei faculdade. E vou trabalhar salvando oceanos. Tipo você salvava pessoas, só que de forma diferente. Rodrigo ajoelhou ao lado da filha. Oi, amor. Eu sei que você vê tudo. E espero que esteja orgulhosa. De Sofia. De mim. Do que construímos. Carla ficou atrás, respeitosa. Ela nunca tentava substituir, apenas complementar. Mãe, Sofia continuou, eu queria te dizer obrigada. Por deixar o papai ser feliz de novo.
por nos dar permissão de seguir em frente. Ela olhou para Carla. Ela é incrível. Você ia amar ela. Rodrigo levantou emocionado. Carla se aproximou, tocando o ombro dele. Juliana, Carla disse suavemente. Obrigada. Por criar um homem tão bom. Por dar ao mundo Sofia. E por de alguma forma me levar até eles. Ela tocou a pulseira no pulso. Eu prometo cuidar deles. Como você faria? Os três ficaram ali em silêncio, honrando o passado, abraçando o presente, confiando no futuro. Porque vida era isso. Ciclos, finais e começos, perdas e encontros. E amor que transcende tudo. 20 anos depois daquela noite, Rodrigo tinha 58 anos. Cabelos grisalhos, rugas de expressão, mas olhos ainda alertas. Ele estava em casa, varanda, olhando a baía. Carla ao lado, mão entrelaçada na dele. Em que você está pensando? Ela perguntou. Em como a vida é estranha. 20 anos atrás eu era invisível, perdido, apenas sobrevivendo. E hoje? Hoje sou avô. Ele sorriu. Sofia tinha 2 filhos, gêmeos. Hoje tenho família, propósito, paz. Arrependimentos? Rodrigo pensou. Nenhum, porque cada escolha me trouxe aqui, até as dolorosas. Carla encostou a cabeça no ombro dele. 20 anos. Parece ontem que você apareceu naquela varanda. Meu fantasma, meu salvador. E você me salvou também. Me deu razão para voltar a viver. Então somos kits. Nunca seremos kits. Você me dá algo novo todos os dias. Romântico. Carla sorriu. Quem diria que o soldado Durão era um poeta? Só com você. Eles ficaram ali, vendo o sol se pôr sobre a baía limpa. A baía que os conectou, que quase matou ela, que salvou ambos. E Rodrigo percebeu. Heroísmo não era um momento, era uma vida. Era escolher aparecer, todos os dias, em pequenas e grandes formas. Era amar, proteger, persistir. Era ser humano, plenamente, imperfeito, real. A história de Carla e Rodrigo nos ensina algo que frequentemente esquecemos no caos do dia a dia, que cada um de nós pode ser o herói na vida de alguém. Não precisamos de medalhas ou reconhecimento público. Precisamos apenas de coragem para agir quando todos os outros ficam parados. Quantas vezes você passou por alguém que precisava de ajuda e desviou o olhar? Quantas vezes ficou em silêncio quando deveria ter falado? Quantas vezes escolheu a invisibilidade porque era mais seguro, mais confortável? Rodrigo era invisível por escolha, mas apareceu quando importava. Carla era vista como limitada, mas provou que força não tem nada a ver com o que nosso corpo pode fazer. Tem tudo a ver com o que nosso coração escolhe ser. Se esta história tocou você de alguma forma, se ela fez você pensar diferente sobre as pessoas ao seu redor, deixe seu like. Ajude essa mensagem a alcançar mais pessoas, porque em algum lugar, neste exato momento, alguém está sendo invisibilizado, diminuído, subestimado. E talvez, só talvez, esta história seja o empurrão que alguém precisa para agir. Inscreva-se no canal Ecos do Coração para mais histórias que celebram a coragem cotidiana, o heroísmo silencioso e o poder transformador de uma única escolha. Porque a vida não é sobre os momentos grandes e barulhentos. É sobre os pequenos gestos repetidos com amor e intenção. E lembre-se, da próxima vez que você vir alguém precisando de ajuda, de defesa, de presença, você pode ser o Rodrigo na vida dessa pessoa. Você pode ser a diferença entre desistir e continuar, entre desespero e esperança. Heroísmo não usa capa. Usa o rosto de quem decide que algumas coisas importam mais que conforto pessoal, que algumas pessoas merecem ser protegidas, que algumas batalhas valem a pena lutar. A pergunta não é se você tem capacidade de ser herói. A pergunta é, quando chegar o seu momento você vai aparecer? Nos vemos na próxima história. E até lá, seja a pessoa que alguém está esperando aparecer.